Olá, nós estamos juntos, mais um dia para aprender da palavra do Senhor, juntos nessa manhã. Igreja do Senhor reunida, mesmo que de maneira online. Nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos estar juntos. Primeira Igreja Batista em Nova Cidade, eu dou o meu bom dia a você e a sua família, a todos da sua casa, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. Hoje nós vamos continuar estudando o Seminário 2 da nossa igreja. Então abra a sua Bíblia, abra a apostila do Seminário 2, abra o seu coração, os seus ouvidos e os seus olhos, que o Senhor fale com você nessa manhã, que você venha aprender do Espírito Santo aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, para as nossas vidas, para a nossa igreja. Nós vamos orar. Nesse momento eu te convido a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho, muito obrigada por esse momento, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, por nos ensinar, obrigada por amanhecermos esse dia, ó Pai, respirando, estando, ó Deus, nessa oportunidade de aprender mais do Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas na saúde. Pai, o Senhor tem sustentado o nosso corpo físico, o Senhor tem sustentado a cada um de nós de maneira emocional e espiritualmente. Obrigada, Senhor, por esse momento nós podermos estudar sobre algo tão importante. Hoje nós vamos estudar sobre dízimo. Que o Senhor fale aos nossos corações a respeito desse assunto. Que o Senhor toque em nossas vidas, Pai. Muito obrigada por tudo. Nos dê um momento, Pai, onde a gente entenda a Tua palavra, Pai. Que a gente não fale desse assunto tão somente daquilo que eu entenda ou daquilo que eu ache, mas de acordo com a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, como eu falei com você, hoje nós vamos estudar o Seminário 2, Descobrindo a Maturidade Espiritual, e nós estamos na sessão 4. Nós já falamos sobre um tempo a sós com Deus, nós já falamos da importância da palavra de Deus, sobre estudar a palavra de Deus. Nós já falamos também sobre oração. E neste domingo, nós estamos no nosso quarto estudo, na nossa quarta sessão, que é o hábito de dizimar, honrando a Deus com os meus bens. O primeiro versículo que nós vamos ler é 1 Coríntios 16, 2. A linguagem é da Bíblia Viva, que diz assim: no primeiro dia da semana, separe uma parte do que você ganhou como oferta. O que você der depende do quanto o Senhor o ajudou a ganhar. Interessante, esse assunto por muitas vezes é polêmico, é um assunto que muitas pessoas têm um entendimento e cada um às vezes tem uma visão sobre isso, mas me comprometo com vocês de hoje nós estudarmos da melhor forma dentro da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre o dízimo, fala sobre oferta. Isso é importante nós estudarmos. E falo com você também, se você não é membro da nossa igreja, você está aqui acompanhando os nossos vídeos, acompanhando os nossos estudos, eu peço que você assista esse vídeo com seu coração aberto, com sua mente aberta também, a ouvir o que Deus tem a falar sobre isso. Esse é um estudo direcionado à nossa igreja, nós cremos dessa forma e nós precisamos ensinar sobre isso para que todo mundo tenha clareza desse assunto. Porque a Bíblia fala, porque é importante para que a gente continue caminhando nessa maturidade espiritual. Por isso nós estamos falando disso nessa manhã. E aí, uma pergunta que vem pra gente. Como dar o dízimo revela a minha maturidade espiritual? 2 Coríntios 8,7 diz assim: ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavras, em ciência, em todo zelo, vede que também abundeis na graça de dar. Eu gostaria de começar falando dessa palavrinha, dar o dízimo. Na verdade, irmãos, irmãs, queridos e queridas que estão me ouvindo nessa manhã, eu gostaria de... Vocês vão ver por vários momentos a gente lendo essa palavra dar. É a palavra que está no nosso estudo, nós vamos continuar falando sobre essa palavra. Mas eu queria que você pensasse nessa palavra dar como entrega ou como devolução. Hoje eu pergunto a você, o ar que você respira, ele é seu?
Ou hoje você respira porque o Senhor permite que você respire. A força, o seu vigor, todo o sangue que corre no seu corpo, você tem domínio sobre isso? Tem ou não tem? A mesma coisa em relação à nossa vida financeira, ao nosso dinheiro. Será que você é capaz de tão somente você se suprir de tudo que você precisa? Você é capaz disso? Ou no momento em que você recebe através do seu trabalho, através daquilo que você faz com suas mãos, recebe valores financeiramente falando, dinheiro, você entende que é o Senhor que está te capacitando, está te provendo de tudo que você precisa para você estar ali trabalhando. Deus está provendo o seu ar, Deus está provendo o seu tempo, Deus está provendo a sua saúde. E aí, através de tudo isso, provém o seu sustento financeiro. Então, quando fala de dar o dízimo, eu gostaria que você também pensasse em entrega. Eu entrego o meu dízimo. Assim como o Senhor me dá 24 horas por dia e eu entrego a Ele alguns minutos, algumas horas desse dia em adoração, em leitura bíblica, em oração, em relacionamento com Ele. Ou melhor, eu devolvo. Quando eu recebo o meu valor financeiro, o meu salário, a minha parcela ali mensal, aquilo que eu faço, e eu pego e entrego, ou eu devolvo ao Senhor. Eu prefiro acreditar e usar essas duas palavras. Então, eu gostaria que mesmo quando nós estivermos falando de dar, eu gostaria que você entendesse entrega, em devolução, porque é o Senhor que tem suprido tudo isso na sua vida. Então, assim como você tem abundado em fé, será que a gente mesmo consegue produzir fé? Será que a gente mesmo consegue produzir palavra, consegue produzir ciência, zelo? A gente também entrega, né? A gente provê, o Senhor Deus provê nas nossas vidas para que a gente possa abundar na graça de dar, de entregar, de devolver e tudo mais. E Deus quer que eu seja dizimista? Você já se fez essa pergunta? Eu vou te apresentar nesse momento, olhando aí para sua apostila, no nosso estudo, 6 benefícios para a sua vida. 6 benefícios para a minha vida. Vamos ao primeiro? Dar me faz amar. João 3,16, super conhecido, mas um trecho dele fala assim: porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. O amor, ele entrega, ele dá. Nesse versículo fala do amor de Deus, por isso ele deu. É interessante nós olharmos as pessoas que nós amamos, a gente está sempre dando algo, ou por elas ou para elas, certo? Vamos ao segundo? Dar dirige meus passos. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mateus 6:21. Para onde você tem caminhado? O que tem guiado o teu coração? Quando nós temos um coração que dá, isso vai dirigindo os nossos passos para onde nós estamos indo. Porque diz que onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Será que seus tesouros estão hoje no seu dinheiro, naquilo que você possui financeiramente falando? Terceiro benefício: dar é o antídoto para o materialismo. 1 Timóteo 6 vai dizer assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas coisas, que sejam liberais, generosos, para que possam alcançar a verdadeira vida. O dar, ele é um antídoto para pessoas que só retêm, para o materialismo. Aqui é uma promessa, né? Quem é liberal, quem é generoso, alcança realmente uma verdadeira vida. E sinceramente, não só para o céu, mas ainda enquanto nós vivemos nessa terra. O quarto benefício
Dar fortalece a minha fé. Primeiro Provérbios, né? Provérbios 3, 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Assim se encherão com fartura os teus celeiros. Lucas 6, 38 diz: dai e ser-vos-á dado, porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Dar fortalece a fé. Quinto benefício: dar é um investimento para a eternidade. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros o que têm. Desse modo, eles ajuntarão para si mesmos em tesouro, que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão ganhar a verdadeira vida. Dar é um investimento para a eternidade. Quando nós damos o nosso dinheiro, entregamos ou devolvemos, nós estamos investindo na eternidade. Quando nós fazemos isso em nossa igreja, nós estamos investindo para que mais pessoas sejam alcançadas com o amor de Jesus. Porque hoje nós precisamos de recurso, seja para o deslocamento, seja para a gente manter, por exemplo, uma internet, para que agora, nesse momento, você possa estar assistindo de maneira online esse estudo. Nós precisamos dar e precisamos de recurso para um templo estar aberto, com água, com um banheiro funcionando, com seus funcionários. Então, a gente está ali investindo para a eternidade. Pessoas estão sendo alimentadas pela nossa igreja, através da sua vida, através da vida das pessoas que estão na liderança da igreja. Então, dar é um investimento para a eternidade. E o sexto benefício: dar me abençoa de volta. Esse não deve ser o intuito apenas do nosso coração, mas não tenha dúvida, dar te abençoa de volta. Porque diz em Provérbios 22, 9, o homem generoso será abençoado. Salmos 112, 5 diz assim: a alma generosa prosperará, e o que regar também será ditoso. É o homem que se compadece e empresta. Quem dá é abençoado de volta. Esse é outro benefício. O que a Bíblia ensina sobre o dízimo? O que é o dízimo? Acredito que boa parte, ou todos vocês saibam, que significa a 10ª parte. E qual é a diferença entre dízimo e oferta? Dízimo é dar 10% do seu salário. Aqui está no meu salário, né? Vamos ler junto aí. A oferta é qualquer coisa que eu dou além do meu dízimo. É interessante que a oferta, ela não é só relacionada ao salário, mas ela está dizendo que é qualquer coisa. Será que doar algo, por exemplo, um móvel ou algum mantimento, não seria uma oferta ao Senhor? Oferta também é dinheiro, mas é para além daquilo que é o dízimo. O dízimo é a 10ª parte. Num cálculo de R$100 é R$10. A partir dos R$10 que você entrega como dízimo, que você devolve como dízimo, a partir daí, se você der R$2 de oferta, R$3 de oferta, R$5 de oferta, é a partir desses R$10. Ficou claro, né? Acredito que você tenha entendido sobre isso. Por que eu devo entregar o dízimo? E aí nós vamos ver 8 razões da palavra de Deus para isso. Primeiro deles, porque Deus ordena. Nós somos cristãos, nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então Deus deixou orientações, ordens na sua palavra. Deus ordena. Levítico 27, 30 diz assim: também todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Segunda razão, porque Jesus recomenda: porque dais o dízimo da hortelã, porém devias fazer sem omitir aquelas.
Esse é um contexto que Jesus está falando, né? De pessoas que eram tão corretas que até o dízimo da hortelã dava, mas acabava deixando algumas outras coisas a desejar. Mas é tão interessante, eu queria que você focasse aqui comigo, que quando Jesus fala da hortelã, uma hortaliça, né, algo que é de cultivo, óbvio, claro, naquela cultura, mas algo tão simples, e era dado o dízimo da hortelã. Jesus está recomendando, Jesus está reafirmando o dízimo, né, a entrega, o dar, ele por várias vezes na Bíblia é repetido. Não é um assunto que é falado apenas em um texto. Nós estamos vendo aqui desde o início o quanto a Bíblia fala sobre a nossa vida financeira, sobre a entrega, sobre o doar, sobre o devolver ao Senhor. Terceira razão para você entregar o seu dízimo. O dízimo representa que Deus tem um primeiro lugar. É tão interessante, né, quando muitas vezes a gente fala que Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Mas quando você acorda, Deus ocupa o primeiro lugar no seu pensamento? Quando você tem que escolher um lugar para ir, você pensa em Deus nesse lugar? Ou você apenas pensa em se divertir, a estar com as pessoas que você ama? A gente diz que Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Mas quando alguém que a gente ama muito fica doente, a gente parece que o mundo se acabou. Ué, mas não é Deus o primeiro lugar? Não é Deus? Deuteronômio 14, 23 diz: o propósito do dízimo é ensinar a você a sempre colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. E aí, como eu falei, né? Será que Deus ocupa o primeiro lugar nas suas finanças? Ocupa o primeiro lugar no seu tempo? E por aí vai. Quarta razão para você entregar o seu dízimo. O dízimo me lembra que primeiro me foi dado por Deus. Deuteronômio 8, 18 fala assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires riquezas. Nós falamos isso no início, né? É o Senhor que provê a nossa saúde, a nossa respiração. O nosso sangue está circulando no nosso corpo nesse momento. Se você está de pé, é o Senhor que te dá força. Quinta razão, o dízimo expressa meu agradecimento. Eu não sei como é que você recebe o seu salário, eu não sei como é que é o seu comportamento, como é que é a sua fala quando você recebe o seu salário. Hoje, né, trabalhamos em sua maioria como assalariados, ou aqueles que trabalham por conta própria, são empresários, tiram, né, o seu valor, o seu prolabore. Mas eu queria que você pensasse qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você põe as suas mãos no seu salário, quando você recebe ou quando você olha a sua conta e vê aquele saldo. É falar, isso não vai dar nem para começar o mês. É falar, nossa, eu tenho tanta dívida que esse dinheiro não vai dar. É falar, só isso? Eu trabalho tanto? Ou qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração? Será que é um sentimento de gratidão? Porque dizimar nos ensina isso. E eu queria, irmãos, te convidar a, mesmo que você esteja com dívidas, mesmo que você hoje não saiba como vai ser o seu dia de amanhã, nós estamos vivendo nesse momento um momento muito delicado, né, na nossa vida, na nossa economia, no nosso país, a nível mundial. Mas eu queria te convidar, seja grato. Seja grato. Se você estiver recebendo, por exemplo, até o auxílio emergencial do governo, seja grato por isso. E o dízimo ajuda a gente a expressar essa gratidão. Salmo 116, 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Deuteronômio 16, 17: cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. O dízimo, ele vai expressar o seu coração. E até na hora da entrega, você entrega assim, tô entregando, tô devolvendo, ou tô dando ao Senhor, mas com um coração ingrato. Entregue ao Senhor com um coração grato. É interessante nos lembrarmos sempre que quem é fiel no pouco, o Senhor entende que é fiel no muito. Então, hoje, aquilo que o Senhor tem prosperado na sua mão, seja grato por isso. E o Senhor há de
continuar abençoando você conforme a sua soberana vontade. Sexta razão para você dizimar. Deus diz que se negar a dar o dízimo é roubo. Que palavra forte, mas não sou eu que estou dizendo. Malaquias 3:8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Interessante olharmos para essa palavra e examinarmos o nosso coração. Sétima razão: o dízimo dá chances a Deus em provar a sua existência e Ele quer abençoar você. O dízimo dá chances a Deus em provar a sua existência e que Ele quer abençoar você. Há uma promessa em Malaquias 3:10 que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Deus, Ele prova a sua existência e Ele quer abençoar você através da sua fidelidade na entrega do dízimo. A oitava razão: o dízimo prova que eu realmente amo a Deus. João 14:15 diz: se me amardes, guardareis meus mandamentos. 2 Coríntios 8:7, parte B e versículo 8, diz assim: e nesse serviço de amor queremos também que façais mais do que os outros. Quero apenas que conheçam o entusiasmo dos outros para que vejam se o amor de vocês é verdadeiro. Aquilo que nós amamos, nós investimos nisso. Então, entenda, o dízimo prova se você realmente ama o Senhor, se realmente você é grato. Onde devo entregar o meu dízimo? Onde você é membro. Até mesmo se você é de outra igreja, você está assistindo esse estudo aqui conosco, entregue a sua igreja. Irmãos da Primeira Igreja Batista em Nova Cidade, entregue o seu dízimo onde você é membro. Está dizendo, né, como nós acabamos de ler, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí fala, né, para que haja mantimento, para que haja a manutenção dessa casa. Quando eu devo entregar o meu dízimo? Devo entregar meu dízimo mensalmente. No 1 Coríntios 16:2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado. E é interessante falar de dízimo, né? Nós falamos que ele é a 10ª parte, e o dízimo, ele é tão pessoal, porque ele não fala um valor fixo, por exemplo. 10% de R$100 é R$10. 10% de R$1.000 é R$100. Então, é interessante nós pensarmos que cada um vai dar conforme ele prosperou, conforme o Senhor prosperou a ele, como nós acabamos de ler aqui. E como que eu lembro? Às vezes, né, recebo meu salário, eu não tenho esse hábito. Então, como que eu faço para lembrar? No meu orçamento. Primeiro, tem um orçamento, né? Seja organizado com a sua vida financeira. No meu orçamento, o número 1 é o meu dízimo. Ponha isso como prioridade. Lembra de Deus ocupar o primeiro lugar? Usar envelopes apropriados. Irmãos, isso aqui é algo muito particular. Se você quiser entregar o seu dízimo sem se identificar, é você com o Senhor. Não é a igreja que precisa saber quanto você está dizimando, se você está sendo um dizimista fiel. O Senhor que sonda o seu coração, que conhece a sua mente, que sabe o que comanda, quem governa o seu coração, é que vai estar olhando a tua fidelidade. E outra coisa, ensine seus filhos a entregar o dízimo. O dízimo é um ensinamento. Se seus filhos verem você sendo um dizimista fiel, você já está ensinando. E aquilo também que você entrega a ele, aquilo que você tem ou como mesada, ou como uma bonificação aí semanal, ensine ele a entregar ao Senhor. Dizimar como atitude
correta. Dê com boa vontade. 2 Coríntios 8:12 diz assim: porque se a prontidão de vontade é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem, dê com boa vontade. Outro versículo que vai falar: dê com alegria, pois Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7 diz que Deus ama quem dá com alegria. Dê com alegria, não dê ressentido, não dê triste, não vá entregar ao Senhor triste. Dê com alegria, dê com generosidade. 2 Coríntios 8, de 3-4, diz assim: porque dou-lhes testemunho que segundo as suas posses e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Dê com expectativa, mas digo isso: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. A expectativa de que o Senhor vai prosperar aquilo que você tem entregue como semente. Quando nós damos, quando nós devolvemos, quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos entregando sementes. Sementes à casa de Deus, à igreja, onde aquela semente há de prosperar. Vai ser investido em obra missionária. Nós temos missionário na nossa igreja. O Projeto Cuca Limpa é um missionário pertinho da gente. A gente às vezes tem aquele entendimento, né? Que missões é só enviar alguém para longe. Nós temos jovens hoje, irmãos, se despertando a missões. Nós estamos com essas sementes em nossas mãos para abençoar essas pessoas, para que eles vão e alcancem muitas vidas com a palavra de Deus, que a gente povoe o céu. A chave do dar, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor. 2 Coríntios 8:5. A chave do dar. Primeiramente, entregue a sua vida ao Senhor. É o que mais precioso você pode hoje entregar, é a sua própria vida. Portanto, se você ainda não fez uma oração de entrega a Jesus, aproveite esse momento e faça. Se você tem alguém aí dentro do seu lar que ainda não fez essa oração, convide essa pessoa a fazer, e essa oração é uma oração simples. Peça a Jesus, fale: Senhor Jesus, eu te convido a morar em meu coração. Eu entendo que o Senhor veio como Filho de Deus a esse mundo, foi sepultado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Eu entendo que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero entregar a minha vida a Ti. Esse é o primeiro entrega que você precisa fazer na sua vida. E depois disso, tudo que você tem, entregue ao Senhor. E por que não a sua vida financeira? Como eu falei, é polêmico, é um assunto que pode levantar questões para você, é um assunto que talvez você não tinha visto com tantos versículos na Bíblia. Mas eu te peço, abre o seu coração. Eu não estou aqui em nenhum momento, irmãos, pedindo a vocês o dinheiro de vocês, prometendo algo a vocês, mas falando: ponha o Senhor como primeiro nas suas finanças. Coloque o Senhor como Senhor do seu dinheiro. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus 6:24, olha que versículo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É incrível, é interessante como o próprio Jesus, Mateus 6, Jesus está no Sermão do Monte, é Jesus que fala essas palavras. Ele coloca o dinheiro como um Deus. É isso que tem governado a sua vida? Estamos em período que estamos refletindo sobre tantas coisas, sobre como nós temos levado a nossa vida. Eu quero te perguntar, você é dizimista? Você era dizimista até então? Como que vai ser a sua vida agora? Você vai continuar vivendo como você tem vivido até hoje? Que você entenda aquilo que o Senhor deseja, almeja para a sua igreja. E eu gostaria de fazer com você uma oração de compromisso que está aí no final do nosso estudo. Todo esse estudo nosso é uma apostila, o Seminário 2 da nossa igreja, Alcançando a Maturidade Espiritual.
Nós não queremos que os nossos membros façam nada que eles não entendam. Então, por isso, nós estamos aqui ensinando sobre dízimo. Ninguém é obrigado a dar. Dízimo é um ato de entrega. Eu falei essa palavra aqui muitas vezes. Então, nós estamos ensinando da forma correta a nossa igreja como ela deve fazer. E tem uma oração aí no final que diz assim: Pai, eu sei que tu me amas e queres o melhor para mim. Eu reconheço que tudo o que tenho ou terei vem de ti. Estou mais interessado em te agradar do que em ter mais bens. Eu quero que tenhas o primeiro lugar em minha vida. Quero começar a entregar o meu dízimo, como tu tens ordenado, como agradecimento por tudo que tens me dado e na expectativa que tu continuarás a me abençoar. Eu me comprometo a entregar no mínimo 10% de tudo que ganho de ti para ti. Quero começar a investir para a eternidade. Ajuda-me a conservar fiel a esse compromisso. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa tenha sido a sua oração. Nesse momento eu quero ser grata a você por estar aí ouvindo a palavra de Deus, por estar nessa manhã. Como Primeira Igreja Baixinho Nova Cidade, muito obrigada a você que nos assistiu até esse momento. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado. Se você não tem uma família para pertencer, venha ser feliz conosco. Esse é o lema da nossa igreja. Se você quiser deixar o seu telefone aí nos comentários, quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, meu nome é Camila, nós vamos ter um prazer de entrar em contato com você, de te atender, de te responder. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um forte abraço.